Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 36º devocional do ano. Para a honra e glória do Senhor, nós já estamos com o ano acabando, meus irmãos. Já estamos no 36º. Louvado seja Deus por isso. Hoje nós iremos refletir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que eu tenho um apreço muito grande nesse versículo. Realmente tem um impacto muito grande em minha vida e meu coração. Eu gostaria de falar com vocês e meditar junto com vocês nesse versículo. Amém? Vamos orar, vamos nos chegar diante de Deus em oração, em clamor, para que Ele nos abençoe, para que Ele fale aos nossos corações através dessa palavra e que Ele seja honrado através de tudo isso. Oremos, meus irmãos, oremos. Senhor Deus Santo, obrigado, papai, por esse momento, obrigado, Senhor, pela tua palavra, papai. Oramos a Ti para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor verdadeiramente venha estar falando aos nossos corações. Que assim o Senhor seja honrado, entronizado, bendito e adorado através de nossas vidas, papai. Toma nas tuas mãos, ó Deus, e que em nome de Jesus o Senhor me use, Pai, para falar aos nossos corações. Que assim, Pai, tu sejas entronizado e engrandecido por meio de todas essas questões a que eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui, encerrando, né, a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo dá conselhos muito práticos e objetivos. Se eu não me engano, a partir do versículo 11, ele já começa a exortar e já começa a dizer coisas que os irmãos deveriam fazer de modo prático. Façam isso e não façam aquilo, sabe? Exortem-se e edifiquem uns aos outros. Ah, versículo 12. Tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Advirtam os ociosos, confortem os animados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal. Enfim, ele faz todos esses pontos, esses conselhos, né, que são muito práticos. E no versículo 18 ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse versículo é muito forte, sabe? Ele é forte porque, primeiramente, para nós é muito difícil de cumpri-lo. Paulo diz, ó, faça isso, não faça aquilo, ou seja, um imperativo, é de certa forma uma ordem. E quando ele diz aqui, ele está falando, olha só, deem graça. Pô, dar graça a Deus é muito de boa, né? Nossa, quando Deus me abençoa com uma nota boa naquela matéria que eu tava com dificuldade, nossa, graças a Deus. Sabe? Quando Deus me abençoa com um carro, nossa, graças a Deus. Quando Deus me abençoa com uma namorada, nossa, graças a Deus. É muito fácil dar graças a Deus nos momentos que nós recebemos coisas boas. Mas e quando recebemos coisas ruins? Porque aqui ele fala em todas as circunstâncias. Então, não é somente em circunstância boa, é também quando acontecem coisas ruins. Como nós iremos dar graças a Deus nos momentos de luto? Como nós iremos dar graças a Deus com aquela enfermidade que nós recebemos o diagnóstico e o diagnóstico é de possível morte? Como nós iremos dar graças a Deus após nós sofrermos um acidente? Como? Qual é o sentido disso? Paulo, por que você falou isso? Paulo, o que você está pensando, Paulo? Sabe? Só que Paulo está entrando uma dimensão que nós cristãos precisamos refletir, precisamos ter isso em mente. Em Romanos 8, não lembro o versículo ao certo, mas Paulo vai dizer também aos romanos que tudo coopera para o bem, acho que é o 26, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Só que, nossa, mas como assim vai cooperar para o meu bem e eu sofrer um acidente? Não faz sentido. Alô, Paulo, o que você está falando? Entende? É porque Paulo ele não termina por aí. Ele tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por quê? Aqueles que de antemão Deus conheceu, a estes predestinou para serem imagem e semelhança de Cristo Jesus, o primogênito dentre todos os irmãos. Então o que Paulo está falando aqui é que tudo coopera para o nosso bem. Mas que bem é esse, Gabriel? Que bem é esse que você está se referindo? O bem, meus irmãos, é ser moldado à imagem de Cristo Jesus. Então até as coisas ruins que acontecem em nossas vidas, elas nos moldam para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Talvez você, eu tenho certeza, já passou por uma aflição, por uma tribulação, e isso te aproximou de Deus. Porque é nesses momentos que nós vemos a outra face de Deus. Que face é essa, você me pergunta? A face de um Deus
provedor, de um Deus consolador, de um Deus amoroso, de um Deus compassivo, de um Deus que não nos deixa sozinho, de um Deus que está conosco, de um Deus Emanuel, sabe? De um Deus que não somente nos abençoa, né, com coisas materiais, com coisas, enfim, aqui dessa terra, mas que nos abençoa com o seu Espírito Santo nos acalmando, que nos abençoa com a paz, que nos abençoa, sabe, com a plenitude, que nos abençoe nesses momentos de tanta dificuldade, sabe? É por isso que todas essas coisas cooperam para o bem, e é por isso que nós devemos dar graças a Deus, porque, meus irmãos, nós temos infinitos motivos para dar graças a Deus. O simples fato de Deus ser quem Ele é um motivo suficiente para você sempre dar graças a Deus. Você está passando por luto, você está passando por enfermidade, mas graças a Deus que o Senhor continua sendo gracioso e te concede o seu Espírito Santo Consolador e te ajuda nesse momento de luto. Graças a Deus, Ele te concede a paz para que mesmo nessa enfermidade tão difícil, tão assoladora, você continua com a paz, você continua tranquilo, porque você sabe que tudo será feito conforme a sua vontade. E se você ser curado, glória a Deus. Se você não for também, glória a Deus. O importante é você saber que haverá um dia em que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais enfermidade, sabe? E é esse dia que nos conforta, é por isso que nós damos graças a Deus em todas as circunstâncias, independente, sabe, do que aconteça. E Paulo, ele fala para darmos graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é para que venhamos a nos queixar, venhamos a reclamar, a murmurar, muito pelo contrário. A vontade de Deus é que demos graças a Ele. É que a todos os momentos nós estejamos diante dele falando: Senhor, obrigado, Pai. Tá muito difícil, tá realmente muito complicado, mas o Senhor é bom. Muito obrigado por isso, Pai. Se não fosse o Senhor aqui, eu não sei o que seria de mim. Graças a Deus por Ti, Pai. Sabe, graças a Deus pelo Senhor ser quem o Senhor é. Sabe, essa é a graça, essa é a ação de graça mais genuína e mais, sabe, sincera que nós podemos dar em todos os momentos. Um momento de alegria, um momento de tristeza, graças a Deus por Ele ser quem Ele é. Entende? Então, essa é a vontade de Deus para nós, né, em Cristo Jesus. A vontade de Deus para você, meu irmão, você que se pergunta, nossa, qual a vontade de Deus para minha vida? O que Deus quer que eu faça nesse momento tão difícil? Ele quer que você dê graças a Ele por esse momento, porque esse é um momento que vai te moldar, que vai te fortalecer, que vai te ajudar a ser cada vez mais igual a Cristo. Amém? Então, meus irmãos, esse foi o devocional de hoje. Que o Senhor os abençoe. Vamos orar agora para agradecer a Ele por essa palavra, por esse momento tão precioso. E que isso fale aos nossos corações, meus irmãos. E que isso fale aos nossos corações, meus irmãos, que nós possamos pôr em prática e não ser somente ouvintes dessa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por quem Tu és, Pai. Obrigado, Papai, por esse momento de reflexão e que o Senhor nos ajude, Pai. Muitos são os momentos de adversidade, de tribulação, de tempestade, Pai, quer seja na área financeira, na área sentimental, na área mental, na área física também, Papai, familiar, Senhor. Muitos são as adversidades, as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós cremos nessa palavra, Pai, nós cremos no Senhor, que tudo será feito conforme a tua vontade, o Senhor será glorificado através de tudo isso. Portanto, Deus, toma nas tuas mãos as nossas vidas, os nossos corações, nos ajude a sermos gratos, Pai, em todas as circunstâncias, Pai, e que assim nós venhamos a te glorificar através disso, Pai, através dessa gratidão genuína e dessa felicidade, Pai, contente, Pai, essa felicidade que se contenta, independente do que aconteça, sabendo que o Senhor é santo, santo e santo. Obrigado por esse momento, abençoe a nós e livra-nos do mal, Pai, do mal de pecar contra Ti, com a murmuração, com a reclamação e de nos queixarmos contra o Senhor. É isso que nós oramos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe grandiosamente.